Visionários da fé, mais uma vez aqui, levando aquela passagem do alto, aquela palavra de Deus, né? Aquela promessa do Pai, nosso Criador, né? Eu sou Ricardo Freitas e hoje o tema é extremamente espiritual, né? Peço que vocês possam prestar bastante atenção para que vocês possam entender esse tema de hoje, porque esse tema é um tema libertador, é um tema, sabe, que pode não, vai salvar a sua alma, beleza? O segredo para te livrar das enfermidades. Sim, existe um segredo para que você possa ser livre das enfermidades, né? Seja ela espiritual, seja ela carnal, né? Porque existe sim duas enfermidades que são distintas, né? Existe dois tipos de enfermidades que são distintas. Uma que é espiritual e a outra que é carnal. Tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito muito, né, que a depressão é uma enfermidade espiritual. É uma enfermidade espiritual. A pessoa passa a ter um espírito quebrado, um espírito destroçado. A pessoa não tem nem para nada, nem para andar, para se vestir, para tomar banho. A depressão é uma doença espiritual, uma doença da alma, né? Mas vamos lá, vamos continuar. O versículo é Êxodo 23, versículo 25. Bora lá, capítulo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor. Não. Servireis, pois, ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Primeiro, vamos lá, começar aqui. Esse versículo já inicia falando sobre servir ao Senhor, né? Sirva ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, né? Nas pregações anteriores que eu falei para vocês aqui, eu falei que a gente tem que ser imitador de Jesus, do Senhor Jesus, né? Então, quando você passa a imitar ao Senhor Jesus Cristo, você está servindo a quem? A Deus. Está servindo ao Senhor, né? Outra coisa importante, água e pão. Quando esse versículo ele fala sobre a água e o pão, a gente pode colocar em pauta, bem claro, que hoje em dia, até os alimentos que a gente come está trazendo enfermidades para nós, não é verdade? Vamos lá, em ponto de contato. Esse versículo fala bem claro que até a água e o pão, eles serão consagrados quando você comer. Tudo que você vai comer, a partir do momento que você passa a servir ao Senhor, será uma bênção. Tudo que você comer, tudo, outras palavras, tudo que você ingerir para o seu corpo, passa a ser uma bênção. Porque o seu corpo passa a ser uma bênção. Você passa a ser o abençoador. Você passa essa fonte de contato para as coisas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão ao seu redor. Por incrível que pareça, sim, acontece isso. Sabe aquele momento que existem pessoas que são tão, sabe, de Deus, que quando você está perto dela, você percebe Deus, você sente a presença de Deus, você fica em paz, você gosta de conversar com a pessoa. Poxa, eu gosto de conversar com aquela pessoa ali, aquele fulano. Sabe, quando ele fala, eu percebo Deus, eu vejo Deus. A Bíblia fala que Moisés, quando ele desceu do monte Sinai, o rosto dele brilhava tanto porque ele viu a presença de Deus, a aparência de Deus. Outras palavras, acontece sim, pessoas que servem a Deus a tal ponto que ela passa a ter a aparência de Deus, sabe? Ela é amor em pessoa. Você fala com ela, você sente o amor, você sente, sabe, o amor ao próximo. Você tem prazer de conversar com ela. Poxa, eu gosto de conversar com aquele menino, eu gosto de conversar com aquela menina, eu gosto de conversar com aquele rapaz. Porque ele fala coisas assim que eu fico, poxa, maravilhado. Porque ela transfere, ela passa, ela busca tanto a Deus que ela consegue transmitir Deus. Outras palavras, de contrapartida, tudo que entra no corpo dela, tudo que está ao redor dela, será abençoado. Mesmo que seja coisas ruins, vai ser abençoado. Aí entra a enfermidade. Outras palavras, quando a pessoa é tão abençoada assim, as enfermidades não têm vez. Não conseguem tocar no corpo dela. Não conseguem vir de fora para dentro. Claro que existem dois tipos de enfermidade. Lembre-se que eu falei que existem dois tipos de enfermidade, que é espiritual
e carnal, ou acho que carnal, né? Também existe dois tipos de enfermidades que dão no corpo da pessoa, que é uma enfermidade para a glória de Deus, a pessoa fica enferma e Deus vai lá e cura. Olha lá, tipos de enfermidade. Existe uma enfermidade que é para a glória de Deus, a pessoa fica enferma, Deus vai lá e traz a cura para aquela pessoa. E existe a enfermidade que é um espinho na carne. A palavra de Deus fala que Saulo, ele buscava tanto a Deus, clamava tanto a Deus, que ele passou, né, a chegar a ser perfeito aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. A perfeição estava nele. Só que aí que tá, Deus permitiu que fosse para a carne dele um espinho na carne. Uma doença que ele não conseguia ser curada. Ele clamava, ele falava, pedia misericórdia a Deus e Deus não curava. E Deus chegou para ele e falou: a minha graça te basta. Outras palavras, ele ficou enfermo. Existe enfermidade que não é para cura. Que não é para cura, isso é fato, isso é bíblico, não tem para onde correr. Porque, querendo ou não, quando a gente já nasce programado para a morte. E a morte só precisa de o quê? De uma desculpa para poder levar a pessoa. A morte precisa de desculpa. A pessoa está viva? Pronto. A morte vai vir. Então ela pode vir em forma de doença, ela pode vir em forma de acidente, ela pode vir em forma de qualquer coisa, né? E então, outras palavras, existe sim o tipo de enfermidade que é para a morte, que é Deus que permitiu, que a pessoa plantou, ela está acabando de colher. E Deus não vai curar ela, porque aquela enfermidade ali, querendo ou não, infelizmente, é para a morte. Foi a permissão de Deus. A Bíblia fala que tudo que cai das árvores, né, as folhas que caem das árvores, tudo, as folhas que caem das árvores, é permissão de Deus. Se aconteceu, foi porque Deus permitiu. Se não aconteceu, porque Deus não permitiu aquilo acontecer. Então, querendo ou não, vocês têm que estar querendo, perdão a expressão, querendo ou não. As palavras, vocês têm que estar buscando sempre a Deus para que vocês fiquem livres da enfermidade. Mas, de contrapartida, se a enfermidade chegar e não tiver uma cura, foi da vontade do próprio Deus. Existem enfermidades, como eu te falei, existem enfermidades que são da graça de Deus, existem enfermidades que não são da vontade de Deus, né? Para a glória do Pai. Então, de antemão, fica bem claro, busca sempre a Deus para que Deus possa te libertar, te guardar, te proteger de toda enfermidade. Seja a própria bênção, seja o abençoador, seja a ponte, né, da própria bênção, para que Deus esteja sempre ao seu lado, Deus esteja sempre com você. Visionário vai ficar por aqui, até a próxima.